Olá, pessoal. Filosofia em poucas palavras. As quatro causas da ignorância, segundo Roger Bacon, um pensador britânico do século XII, alguém extremamente dedicado ao estudo da filosofia, da astronomia, como também ao estudo da matemática, ao estudo linguístico. Sabia falar o latim, o grego e o hebraico. Bem dedicado à ciência, para ela a verdadeira ciência precisa ser uma ciência experimental, não só uma ciência teórica. E a ciência precisa compor esses elementos: a razão, a lógica, a experiência e como a moral. Precisa levar nessa vida moral. O conhecimento que não leva para a vida moral é um conhecimento descartável. Ele enfatizava: o ponto-chave de todo conhecimento é gerar sujeitos virtuosos e, acima de tudo, levá-los a um relacionamento saudável com Deus. Então, quais são esses quatro princípios que causam a ignorância? O primeiro é a submissão a autoridades indignas. A submissão a autoridades indignas, segundo Roger Bacon, é você se sujeitar àqueles sujeitos que são tolos, sujeitos que não têm conhecimento, simplesmente por eles serem autoridade, você se sujeita a esses sujeitos? Não pode. Então ele vai falar: muita gente acaba vivendo na ignorância e gerando a ignorância porque se submete a líderes que não são dignos de ser obedecidos. Então, não obedeça a líderes cegos para que não te guiem ao abismo. Ele diz que isso acaba gerando sujeitos ignorantes. E o outro elemento é a influência de hábito. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, pessoa que quer ser sábio, andar com o tolo, não tem como. Não tem como. Então, ele vai falar: pessoa que quer ser um sujeito virtuoso, andar com imoral, não tem como. Esses elementos acabam influenciando você. Então, tenha cuidado com a influência de hábitos. E o terceiro elemento para gerar a ignorância e que o indivíduo viva na ignorância, segundo Roger Bacon, é os preconceitos populares. Os preconceitos populares, ele vai dar um exemplo, vai dizer assim: os padres, eles não se dedicaram muito no estudo linguístico, eles não se dedicaram muito na busca do conhecimento da matemática. E eles tiveram alguns preconceitos quanto a essas áreas do saber, e isso também gerou preconceito de muitos indivíduos. Então, os preconceitos de coisas que você não sabe, gerar um preconceito nisso só porque é algo popular, só porque os outros não fizeram, isso aí acaba gerando a ignorância. Não seja preconceituoso. Não crie preconceito sem que você conheça. Só porque os outros não fizeram, então você não deve fazer. Só porque os outros disseram que isso é falso, então você também tem que dizer que é falso. Os preconceitos populares que predominavam nas escolas lá nas escolas britânicas, principalmente em Paris, onde ele estava estudando nesse momento, era isso: ignorar a ciência experimental, ignorar a matemática, ignorar a astronomia, ver isso como inimiga da religião. Por isso que ele até foi exilado. E disseram para ele: as obras, escreva só para você, não publique para outras pessoas. Mas diz que no final um Papa disse para que ele enviasse as obras, mas infelizmente o Papa acabou morrendo. Por fim, qual é o outro elemento? Tem a submissão a autoridades indignas, influência de hábitos, preconceitos populares. O último é a exibição de sabedoria aparente para esconder a sua ignorância. São aqueles sujeitos que falam, não sabem nada, só querem ser aplaudidos. São aqueles que se acham detentores da verdade, porém são tolos. Então, esses sujeitos são os mais perigosos porque eles se acham melhor do que os outros, orgulhosos, e eles não sabem que o verdadeiro filosofar é sempre baseado na humildade e na ideia
que eu só sei que nada sei. A humildade é essencial. Então, normalmente, esse sujeito que gostam de se exibir para esconder a sua ignorância, nunca aceitar que são ignorantes. Então, enquanto você não aceitar que você é ignorante, nunca será livre. Enquanto você não aceitar que todos precisam aprender e conhecer, você nunca aprenderá, você só ficará naquele nível do conhecimento que você sabe. A humildade é essencial e a transparência é necessário. Reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pontos fracos. Então não deixe que a ignorância domine você. São esses os 4 princípios que geram a ignorância. Fui.